A Comissão Nacional de Aquicultura da CNA se reuniu nesta terça-feira em Brasília para debater o Plano Nacional de Desenvolvimento do setor, além da realização de um workshop sobre licenciamento ambiental. Quem tem as informações é a repórter Marilei Birque Ferreira. Bom dia, Marilei. Bom dia, Marcelo. Estou aqui com o presidente da Comissão Nacional de Aquicultura da CNA, Eduardo Ono. Bom dia, Eduardo. Nos conte um pouco sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura. Bom dia a todos. O Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura é um documento que nós estamos iniciando a construção agora, para basicamente consolidar todos os gargalos, todas as dificuldades que o setor de aquicultura nacional vem enfrentando e principalmente construir um conjunto de propostas, na verdade, para poder solucionar, para poder superar cada um desses desafios, cada um desses problemas, respeitando as regionalidades, as peculiaridades, as diferentes cadeias, porque dentro da aquicultura nós trabalhamos com a principal cadeia na produção de peixes, né, que é dentro da piscicultura, mas também nós temos a produção de camarão, que é a carcinicultura, de moluscos, né, tanto peixes brasileiros como, né, peixes que são produzidos, que vieram de fora do Brasil, como o exemplo da tilápia, que é o carro-chefe hoje da piscicultura nacional, e que cada região tem os seus gargalos, tem seus desafios a serem superados em diversas áreas, né, tanto na área tributária, na área de regularização dos empreendimentos, na questão de comercialização, na competitividade como um todo, em relação a custo de insumos. Então, cada um desses temas, né, que estão envolvidos no processo produtivo e no processo de comercialização, tem algum tipo de problema ou dificuldade que precisa ser superado, que tem, na verdade, diminuído a competitividade das nossas cadeias dentro da aquicultura. Então, o plano basicamente consiste em, primeiro, reunir todas as informações que já existem, vamos dizer assim, dentro do setor, os estudos setoriais que diferentes instituições, associações já realizaram, já elaboraram dentro do Brasil nos anos passados, juntar, consolidar todas essas informações, a partir daí, reunir os representantes das principais cadeias de produção das diferentes regiões do Brasil para a gente poder validar essas propostas, validar todas essas informações e consolidar isso tudo no final num documento único, para que esse documento represente as necessidades e principalmente as propostas do setor, para que sejam apresentadas de uma forma consolidada, né, para o governo federal, para os governos estaduais, né, ou para as prefeituras e para todos os agentes financeiros, inclusive, que de alguma forma participam dessa cadeia ou apoiam essa cadeia. E qual o objetivo e quando será realizado o Workshop Nacional de Licenciamento Ambiental? O workshop de licenciamento ambiental é uma iniciativa da CNA com outros parceiros, basicamente no sentido de levar mais informação, né, principalmente para os órgãos estaduais de meio ambiente, né. Nós vamos convidar também para a participação os órgãos federais que trabalham nessa área, tanto de recurso hídrico como meio ambiente, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, principalmente com o objetivo de, primeiro, nivelar as informações, né. Existem muitas informações equivocadas sobre o setor, muito desconhecimento sobre o setor. Então, primeiro é fazer um nivelamento para poder esclarecer, na realidade, o que realmente o setor representa do ponto de vista ambiental, né? E, junto com isso, trazer casos de sucesso no processo, principalmente de licenciamento ambiental, que hoje é um dos principais gargalos da nossa atividade, que é burocrático, é demorado, é caro e que representa hoje um dos principais fatores, na verdade, de atraso no crescimento do nosso setor, né? Então, a ideia é que a gente traga bastante informação técnica, a gente traga casos de sucesso de estados, na verdade, que já conseguiram destravar o seu processo de licenciamento ambiental, modernizando esse processo de licenciamento. A nossa proposta é que o Brasil adote um processo de licenciamento ambiental muito ao espelho do que é a declaração do imposto de renda. Então, que passa a ser um ato declaratório, autodeclaratório, que toda a análise primária seja feita pelo próprio sistema, uma análise de consistência de informações pelo próprio sistema, em si, analisando essas informações, estando todas elas, né, consistentes e condizentes com outras bases de dados, como é o CAR, por exemplo, que isso seja automaticamente liberado para o produtor. E, eventualmente, aqueles produtores
produtores que tiveram alguma informação que não foram consistentes, isso passa para uma análise secundária do que a gente chama, entre aspas, de malha fina, né? Que é o exemplo do que acontece no caso do imposto de renda. Então, a ideia é que a gente divulgue essa ideia, né? Também discuta isso, debata isso com os órgãos de licenciamento ambiental, de uma forma que eles entendam que o que nós estamos querendo propor, na realidade, é uma solução também para eles, né, de agilidade, de redução de custos, né, e de dificuldades hoje que esses órgãos têm, principalmente com a falta de recurso humano. Teve mais algum assunto importante abordado na reunião? Com certeza, um outro assunto importante que a gente vem discutindo é hoje a dificuldade que o Brasil enfrenta, e o nosso setor não diferente disso, das instabilidades do ponto de vista de organização institucional. Então, hoje a atividade está dividida entre o Ministério da Agricultura, entre o Ministério da Indústria e Comércio, né, e o Ministério do Meio Ambiente, que também tem algumas atribuições dentro desse processo, que torna, na verdade, o processo de um empreendedor poder crescer no Brasil um processo extremamente burocrático e demorado e que não dá segurança jurídica para quem está investindo na atividade. Então, hoje a regra é uma, amanhã a regra muda, depois de amanhã a regra muda de novo e o investidor fica sem saber, com medo, na verdade, de ou iniciar na atividade ou expandir seus investimentos. Inúmeros grupos estrangeiros vislumbrando o potencial de produção e de mercado doméstico que o Brasil tem, já estiveram pelo Brasil, inclusive olhando áreas para implantar seus empreendimentos, com volumes grandes de recurso próprio para investir na atividade, e todos eles foram afugentados pela insegurança jurídica que hoje o Brasil oferece para qualquer investidor, seja brasileiro ou internacional. Então, esse foi um dos assuntos também da pauta que a gente precisa, na verdade, trabalhar para que o Brasil realmente crie um ambiente propício para o negócio, que hoje, infelizmente, não é, né? Além disso, outros assuntos que foram debatidos, por exemplo, quanto à qualidade do produto importado, do pescado importado, né? Então, depois de muita pressão que a CNA e o setor da indústria de pescado no Brasil colocou no Ministério da Agricultura, principalmente, foi implantado um processo, né, chamado de regime de alerta de importação, que, graças a esse regime de alerta de importação, o Brasil começou a barrar a importação de produtos que tinham adulteração química, física, né, de gelo, água, sais e outros produtos que não podem ser colocados no pescado que é produzido no Brasil, mas que estavam entrando livremente pelas barreiras internacionais no Brasil, né? Então, isso foi implantado depois de uma grande pressão que o setor colocou sobre o governo, mas que ainda tem algumas brechas que a gente precisa sanar. Por exemplo, o Brasil não faz nenhum tipo de análise de resíduo de medicamento no pescado importado. Então, o Brasil proíbe o uso de uma série de medicamentos, né? Só que não faz análise desse resíduo no pescado importado. Então, a gente hoje não sabe se o pescado importado é seguro do ponto de vista de resíduo de medicamento, né? E o governo brasileiro insiste em continuar a não fazer esse tipo de análise que é exigido por todos os países de primeiro mundo. Então, quando o Brasil exporta pescado, ele tem que comprovar que ele é todo isento de qualquer tipo de resíduo, né, de contaminantes e resíduos para qualquer país fora do Brasil. Agora, o que a gente importa não passa por esse crivo, né? Então, são pressões que o setor tem colocado bastante forte em cima, né, do governo, e o governo precisa dar uma resposta em relação a isso. Obrigada, Eduardo. Voltamos com você, Marcelo.